Imagine uma revolução nas ruas, uma resposta moderna para um problema antigo. As scooters elétricas chegaram para ser o futuro do deslocamento urbano. E já que o preço da gasolina não para de subir, alguns brasileiros decidiram adotar essas motonetas elétricas, já aclamadas no exterior, como a solução para seus deslocamentos. Contudo, para alguns, essa decisão se tornou um verdadeiro pesadelo. Para outros, resultou na perda completa do veículo, junto com meses de trabalho e várias prestações para pagar. O que realmente está acontecendo nas ruas com essas scooters elétricas? Quem é o culpado desse desperdício? Nesse vídeo eu te conto os desafios que envolvem essa nova tendência de locomoção. A nova febre sob duas rodas está vindo com tudo para o mercado brasileiro. Motonetas e scooters elétricas não estão apenas chegando no mercado, mas estão dominando o espaço das motos tradicionais e hoje já são a melhor opção para quem quer economizar. Se você é de uma cidade grande, já deve ter visto várias dessas em ação. Com um incrível crescimento de mais de 300% de adoção apenas em 2022, mais de 3 mil dessas máquinas já ganharam as ruas do Brasil. É um sinal inegável de que estamos testemunhando a mudança de paradigma no mundo dos veículos. As motos elétricas são a escolha inteligente e econômica para os tempos atuais, apresentando diversas vantagens sobre as motos tradicionais. Diferente de suas antecessoras a gasolina, essas são mais silenciosas, pois não possuem motores a combustão. Teoricamente, é possível abastecê-las em qualquer lugar, tornando elas bastante práticas, desde que achem um adaptador por perto. Além disso, contribuem para o meio ambiente, pois não emitem gases poluentes na atmosfera, uma contribuição essencial, considerando todos os diversos debates que temos presenciado sobre o tema. E as regiões metropolitanas são as que mais sofrem com as emissões de veículos rodoviários, como automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas. Eles são as principais fontes de poluição. Trata-se de um dos maiores problemas ambientais da atualidade, comprometendo a saúde e a qualidade de vida das populações. Isso mesmo, a sua saúde está sendo prejudicada todo dia por vários gases de escapamento de todos esses veículos a combustão. A própria OMS estima que mais de 4 milhões de pessoas morrem prematuramente no planeta em decorrência da poluição do ar. Cerca de 90% da população mundial está exposta a níveis de concentração de poluentes acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Você que acompanha o canal há mais tempo deve lembrar de vários vídeos onde nós falamos sobre a União Europeia e os planos de dar passos largos em direção a tecnologias mais sustentáveis. É gigante o esforço feito para popularizar esse tipo de iniciativa não poluente e benéfica para o meio ambiente, como os carros elétricos que lutam para serem aceitos como meios de transporte populares. Nesse sentido, as motos elétricas favorecem o apoio à causa verde e o reparo do meio ambiente, considerando que funcionam a partir de um propulsor eletrificado que se alimenta de energia limpa. Mas talvez a maior vantagem de todas seja o peso no bolso. Com o preço da gasolina disparando constantemente e atingindo valores estratosféricos acima de R$ 5,50, os brasileiros não apenas viram, mas se agarraram a essa alternativa do transporte no dia a dia. O preço da gasolina está sempre subindo e acaba sendo menos econômico manter um carro funcionando a cada ano que passa. Pressões de mercados e flutuações internacionais podem jogar o preço nas alturas. Existem também outros usos para o petróleo, que impedem a gasolina de cair de preço de maneira persistente. Mas enquanto a gasolina pesa no bolso do cidadão comum, alguns modelos de motos elétricas podem ser recarregados por meros R$ 2 a mais na conta de luz. Uma verdadeira mão na roda quando o assunto são gastos diários, e isso vem proporcionando economia e praticidade aos proprietários dessas motos inovadoras. Optando por economizar bastante nos altos custos de combustíveis, os donos dessas motos agora podem percorrer de 40 a 150 quilômetros sem se preocupar com abastecimentos a preços absurdos. E não é preciso ser nenhum matemático para sentir o alívio no bolso que as motos elétricas proporcionam. Um verdadeiro espetáculo de eficiência energética que está mudando a forma como enxergamos o transporte no Brasil. Esses são os motivos que levaram muitos no Brasil a aderir a uma tendência mundial que vem beneficiando várias pessoas com o melhor meio de transporte. Esse transporte que é sustentável, econômico e eficiente e deveria estar sendo encorajado e propagado pelo Brasil inteiro. Francamente, quem não ia querer ter uma dessas com todas essas vantagens? Eu mesmo cogitei adquirir uma e aposto que todos os pontos positivos que mostrei anteriormente quase te convenceram também, não? Mas esse não é um vídeo publicitário. Não estou aqui para fazer uma propaganda das motos elétricas. Estou aqui para expor um problema criado sem necessidade. Algo, infelizmente, muito comum no nosso país. No Brasil, tudo é mais complicado do que parece. Se você entrar na onda de gastar menos e andar mais, pode acabar se dando muito mal, pois alguns entusiastas desse estilo de vida acabaram tendo sua moto confiscada e jogada em um depósito, sem nenhuma chance de devolução.
Pois é, o veículo chegou com tudo em um Brasil que vem sofrendo com preço alto nos postos de gasolina. A chegada deveria ter sido motivo de festa e entusiasmo, mas em vez disso, esse meio de transporte está sendo recebido com suspeitas e um tratamento bem mais hostil do que parece. Imagine o cenário: você decide comprar uma dessas motos elétricas, por exemplo, paga mais ou menos uns R$8.000, parcelado com juros durante um tempo, esperando que a fuga do trânsito e a economia na gasolina se compensem no final. Só que, sem mais nem menos, você é parado pelas autoridades e de uma hora para outra, além dos 8.000 e dos juros, você está sem moto também. Agentes da polícia e do Detran acabam parando pessoas que usam essas motos, recolhendo-as no local. Uma cena lamentável e bastante confusa para vários usuários desse transporte, que foram pegos de surpresa por essa imposição aleatória. Acontece que a Resolução 842 do CONTRAN não só define o que é um veículo ciclomotor, mas também equipara esses novos veículos elétricos a ciclomotores. Por serem equivalentes, devem obedecer às mesmas regras que uma moto de 50 cilindradas obedece na lei. Isso inclui o emplacamento, requer uso de habilitação e um registro junto ao Detran. Só que quem sabe qual o apelo dessas novas motos e a proposta delas entende que equiparar essas duas coisas é um absurdo completo. E é nessa decisão que mora o problema. Essa comparação com o ciclomotor é o principal motivo de as novas motos elétricas estarem jogadas nos depósitos Brasil afora. A população está sendo pega de surpresa e tendo suas motos recolhidas justamente pelos excessos da regulação do governo. E o pior é que muitos não desconfiam nem um pouco de que existe tal burocracia. Um caso que ganhou notoriedade foi o de Khalil Diab Khalil Neto, que em uma entrevista à Rede Record contou que andou com sua moto por apenas 9 dias. Logo em seguida, ele teve o veículo apreendido e depois precisou ficar 2 meses esperando ela sair do depósito para regularizar junto ao Detran, um caso sem cabimento qualquer. Imagina o prejuízo que 2 meses sem veículo para ir e voltar do trabalho devem ter causado. Além disso, o quão absurdo é você batalhar para comprar um veículo e passar mais tempo com ele apreendido do que em uso. O motivo para toda essa montanha de absurdos é que as regras do Brasil são muito diferentes do que as do exterior. A maior vantagem dessas motos no exterior é que a maioria das legislações do mundo entende que essas motos podem circular nas cidades, como as bicicletas fazem. Como obter uma licença para andar de bicicleta é absurdo, esses governos do exterior igualam essas motos elétricas na mesma categoria, com as mesmas regras, o que funciona muito bem lá fora, dando mais espaço e liberdade para elas, enquanto paga menos impostos no geral e ajudam o meio ambiente, a diminuição do trânsito e o bolso da população. Mas essa mesma lógica não segue aqui no Brasil. Além de incluir motos de até 50 cilindradas em sua própria categoria especial da lei, o Brasil também tem uma permissão especial fora da CNH para dirigir essas, o que em qualquer outro país do mundo seria uma licença completamente estúpida. Então, quando algumas dessas motos chegam no Brasil, ao invés de receberem o tratamento favorável das bicicletas, elas recebem o tratamento punitivo de serem veículos normais. E isso só é agravado quando os fornecedores internacionais e importadores autorizados recebem instruções claras de que o novo paradigma de veículo está sendo facilitado em todo o mundo. Eles esperam que o Brasil siga o exemplo de países preocupados com o meio ambiente ou países que sofrem com um preço alto no petróleo. Mas, para a surpresa deles, dão de cara com a muralha de legislações e decisões que dificultam o acesso a essas motos. Sem a estrutura para regularizar essas motos e sem apoio das leis para melhorar a situação para as pessoas que utilizam essas motos, muitas têm seus veículos apreendidos. Mas essa situação piora. Muitos desses veículos vêm da China, onde não só esse tipo de veículo é classificado como um brinquedo, mas exatamente por essa classificação que ele não tem a documentação adequada para ser emplacado no Brasil. Isso mesmo, eles não têm registro na BIM, Base de Índice Nacional, que compila informações da Secretaria Nacional de Trânsito. De acordo com Marco Fabrício Vieira, conselheiro do CETRAN São Paulo, Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, muitas vezes as empresas responsáveis pela venda não fornecem tais códigos. Veja você a loucura dessa lei. Você pode comprar a moto, pode até ter ela em casa, mas na hora de usar você não pode. Isso faz sentido para alguém? Fora que em qualquer outro lugar do mundo, esse veículo é simplesmente comprado e já está pronto para uso. Só no Brasil é que você deve primeiro consultar secretarias, índices e conselhos para pedir permissão para se locomover. E você ainda corre o risco de perder de 7 a 22 mil reais e ter seu veículo permanentemente tomado pelas autoridades competentes, caso a fabricante não forneça o cadastro necessário. Mas não se preocupe, nada é tão ruim que não possa piorar de acordo com a lógica burocrática do Brasil. Na maioria dos estados brasileiros, mesmo esse veículo sendo considerado um brinquedo lá fora, aqui ainda paga IPVA, exatamente. Mesmo com uma moto que não pode andar na rua, você ainda tem que pagar impostos sobre veículos automotores em cima do valor dessas motos. Só no Brasil. A resposta para os problemas é impedida por lei de funcionar. Mas essa não é uma receita nova no Brasil. A legislação brasileira está continuamente estrangulando a inovação e a busca por soluções no país.
Desde a perseguição legal ao Barão de Mauá no Brasil Império, até a proibição da venda de camisinhas por um prefeito do Paraná em 1997, o Brasil carrega consigo um extenso histórico de ser o país do atraso e de leis intoleráveis. A situação tende a continuar do mesmo jeito se esperarmos que os órgãos reguladores decidam cada uma das especificações de todos os produtos possíveis, o que não é só uma tarefa quase interminável. Em quem você confiaria para falar sobre todos os produtos vendidos no Brasil? Quando um produto é um híbrido de outros, ou quando possui características singulares difíceis de arbitrar, ao invés de permitir que o produto flua e demonstre sua proposta de valor, os órgãos reguladores muitas vezes optam por vetar, proibir ou taxar excessivamente o produto, tornando-o redundante ou impossível de atuar. Existem vários casos pelo Brasil de produtos apreendidos pelo único crime de não se encaixar nas regras dessas agências. É notório, por exemplo, os produtores de queijo artesanais nunca conseguirem passar pelos selos estaduais e nacionais, o que impede eles de venderem o produto deles fora de seus municípios. O resultado é que dezenas de milhares de produtores de queijo artesanal são mantidos abaixo do seu potencial, impedidos por um bando de gastos burocráticos e regulações desnecessárias, isso quando não são apreendidos também. Regulações desnecessárias estas que são particularmente notáveis no caso das motos elétricas. Embora não sejam necessariamente superiores às motos antigas, apresentam uma série de vantagens comparativas, contanto que sua situação não seja impedida. No entanto, em vez de seguir o exemplo de outros países e tratá-las da mesma maneira, os órgãos regulatórios têm uma crença limitante de que o Brasil é a exceção para todas as regras e deve ditar todos os parâmetros do mercado. Isso acaba por afastar o Brasil da vanguarda do progresso, deixando sempre uma década atrás de outros países. Essa limitação é ainda mais cruel quando considerarmos o meio ambiente e os danos que dificultar o acesso a esses veículos causam. As motos elétricas poderiam estar se proliferando facilmente no território nacional, causando uma grande redução na emissão de gases nocivos ao meio ambiente, novamente nos colocando em uma posição favorável em relação a outros países quando o assunto é menos poluição. Mas, em vez disso, continuam interditadas, enquanto as velhas poluentes continuam fazendo estrago. A solução seria tanto ecológica quanto econômica, representando uma raridade em que ambas as qualidades estão presentes em um único produto. Tudo o que o Brasil precisava fazer era não atrapalhar e evitar a ganância de tentar abocanhar parte desse mercado. Infelizmente, isso não aconteceu. E, em vez de ver uma diminuição nas emissões de CO2, observamos um aumento nos cofres do governo e nos depósitos de veículos. Pode ser novidade para alguns, mas não é a primeira vez que o governo decide ir contra o meio ambiente em suas decisões. Em 2022, uma lei taxando o sol foi aprovada e está em vigor hoje. Essa lei taxa o uso e a produção de energia feita por pessoas com seus próprios painéis fotovoltaicos. Pensa só, você compra um painel para reduzir sua conta de luz, um investimento alto, mas que poderia compensar perfeitamente a longo prazo. Mas no final, você é punido por ajudar o meio ambiente com um imposto que taxa a luz solar que chega de graça para você, por um custo de compra, instalação e adaptação que saiu inteiramente do seu bolso. Já discutimos esse assunto em um vídeo sobre os inovadores painéis totalmente brasileiros de energia solar. Uma empresa brasileira, Sanil, com potencial para revolucionar o mercado de energia solar no Brasil, tem sua atuação dificultada no próprio país por conta das incansáveis burocracias, taxações e impostos. Infelizmente, são essas leis que a população acaba aceitando silenciosamente. Sem direito a apelo nenhum, ela sofre com a perda de veículos, perda de dinheiro, ruína financeira e até mesmo ao ter uma atitude benéfica para o meio ambiente, são taxados. Atualmente, existem maneiras de utilizar essas novas motos e economizar dinheiro enquanto contribui para a reparação do ecossistema, apesar de ter que enfrentar uma burocracia violenta. Com sorte, no futuro, as leis e as instituições podem estar do lado do povo brasileiro, escolhendo amparar e apoiar o investimento em formas alternativas de transporte individual que possam beneficiar tanto o consumidor quanto o planeta, e não do lado da poluição e do atraso, como fazem hoje no Brasil. Mas essa, por enquanto, é apenas a minha esperança. Oxxo invadindo o Brasil. Pois é, a gigante mexicana está expandindo e abrindo quase uma loja por dia. Mas será que o plano está dando certo? Está sendo o fim das mercearias de bairro? É o que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.